Continuando então, sermão da quarta-feira de cinza, Padre Antônio Vieira, parte 5. À vista desta distinção tão verdadeira e deste desengano tão certo, que posso eu dizer ao nosso pó senão o que lhe diz a Igreja? Memento homo. 2 mementos hei de fazer hoje ao pó. Um memento ao pó levantado, outro memento ao pó caído. Um memento ao pó que somos, outro memento ao pó que havemos de ser. Um memento ao pó que me ouve, outro memento ao pó que não pode ouvir. O primeiro será o memento dos vivos, o segundo, o dos mortos. Aos vivos, que direi eu? Diga que se lembre o pó levantado, que há de ser pó caído. Levanta-se o pó com o vento da vida, e muito mais com o vento da fortuna. Mas lembre-se o pó, que o vento da fortuna não pode durar mais que o vento da vida, e que pode durar muito menos, porque é mais inconstante. O vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança. O vento da fortuna, se cresce, pode chegar a ser tempestade. E tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Pó levantado. Lembra-te outra vez que há de ser pó caído e que tudo há de cair e ser pó contigo. Estátua de Nabuco. Ouro, prata, bronze, ferro, lustre, riqueza, fama, poder. Lembra-te que tudo há de cair de um golpe e que então se verá o que agora não queremos ver, que tudo é pó e pó de terra. Eu não me admiro, senhores, que aquela estátua em um momento se convertesse toda em pó. Era imagem de homem, isso bastava. O que me admira, e admirou sempre, é que se convertesse, como diz o texto, em pó de terra. A cabeça da estátua não era de ouro? Pois por que não se converte o ouro em pó de ouro? O peito e os braços não eram de prata? Pois por que não se converte a prata em pó de prata? O ventre não era de bronze? E ademais, não era de ferro? Por que não se converte o bronze em pó de bronze e o ferro em pó de ferro? Mas o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo em pó de terra? Sim, tudo em pó de terra. Cuida a ilustre e desvanecida que é de ouro, e todo esse resplendor, em caindo, há de ser pó, e pó de terra. Cuida o rico inchado, que é de prata, e toda essa riqueza que em caindo há de ser pó, e pó de terra. Cuida o robusto, que é de bronze, cuida o valente, que é de ferro, um confiado, outro arrogante, e toda essa fortaleza, e toda essa valentia, em caindo há de ser pó, e pó de terra. Senhor pó, nimium ne crede colori. A pedra que desfez em pó a estátua é a pedra daquela sepultura. Aquela pedra é como a pedra do pintor, que moe todas as cores e todas as desfaz em pó. O negro da sotaina, o branco da cota, o pavonaço do mantelete, o vermelho da púrpura, tudo ali se desfaz em pó. Adão quer dizer Ruber, o vermelho, porque o pó do campo damasceno de que Adão foi formado era vermelho, e parece que escolheu Deus o pó daquela cor tão prezada para nela e com ela desenganar a todas as cores. Desengane-se a escarlate mais fina, mais alta e mais coroada, e desengane-se daí abaixo todas as cores, que todas se hão de moer naquela pedra e desfazer em pó. E o que é mais, todas em pó, da mesma cor. Na estátua, o ouro era amarelo, a prata branca, o bronze verde, o ferro negro. Mas tanto que a tocou a pedra, tudo ficou da mesma cor, tudo da cor
da terra. O pó levantado, como o vão, quis fazer distinções de pó a pó. E porque não pôde distinguir a substância, pôs a diferença nas cores. Porém a morte, como vingadora de todos os agravos da natureza, a todas essas cores faz da mesma cor, para que não distingua a vaidade e a fortuna, os que fez iguais à razão. Ouve Santo Agostinho, ouve Santo Agostinho. Diz Agostinho, abre aquelas sepulturas e vede qual é ali o senhor e qual o servo, qual é ali o pobre e qual o rico. Distingue-me ali, se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro, do escravo de argel carregado de ferros. Distingui-los, conhecei-los. Não, por certo, o grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o etíope. Todos ali são da mesma cor. Passa Santo Agostinho de sua África à nossa Roma e pergunta assim: onde estão os cônsules romanos? Onde estão aqueles imperadores e capitães famosos que desde o Capitólio mandavam o mundo? Que se fez dos Césares e dos Pompeus, dos Mários e dos Silas, dos Cipiões e dos Emílios, os Augustos, os Cláudios, os Tibérios, os Vespasianos, os Titos, os Trajanos? Que é deles? Tudo pó, tudo cinza, não resta de todos eles outra memória, mais que os poucos versos das suas sepulturas. Meu Agostinho, também esses versos que se liam, então, já os não há. Apagaram-se as letras, comeu o tempo as pedras, também as pedras morrem. Oh, que memento este para Roma! Já não digo como até agora, lembra-te, homem, que és pó levantado e hás de ser pó caído. O que digo é, lembra-te, Roma, que és pó levantado e que és pó caído juntamente. Olha a Roma daqui para baixo e ver-te-ás caída e sepultada debaixo de ti. Olha a Roma de lá para cima e ver-te-ás levantada e pendente em cima de ti. Roma sobre Roma e Roma debaixo de Roma. Nas margens do Tibre, a Roma que se vê para cima vê-se também para baixo, mas aquilo são sombras. Aqui, a Roma que se vê em cima vê-se também embaixo, e não é engano da vista, senão verdade. A cidade sobre as ruínas, o corpo sobre o cadáver, a Roma viva sobre a Roma morta. Que coisa é Roma, senão um sepulcro de si mesma? Embaixo as cinzas, em cima a estátua, embaixo os ossos, em cima o vulto. Este vulto, esta majestade, esta grandeza é a imagem, e só a imagem daqui está, debaixo da terra. Ordenou a providência divina que Roma fosse tantas vezes destruída e depois edificada sobre suas ruínas, para que a cabeça do mundo tivesse uma caveira em que se ver. Um homem pode se ver na caveira de outro homem. A cabeça do mundo não se podia ver senão na sua própria caveira. Que é Roma levantada? A cabeça do mundo. Que é Roma caída? A caveira do mundo. Que são esses pedaços de termas e coliseus, senão os ossos rotos e truncados desta grande caveira? E que são estas colunas, estas agulhas desenterradas, senão os dentes mais duros desencaixados dela? Oh, que sisuda seria a cabeça do mundo se se visse bem na sua caveira. Nabuco, depois de ver a estátua convertida em pó, edificou outra estátua. Louco! Que é o que te disse o profeta? Tu, rei, és a cabeça da estátua. Pois se tu és a cabeça e estás viva, olha a cabeça viva para a cabeça defunta.
Olhe a cabeça levantada para a cabeça caída. Olhe a cabeça para a caveira. Oh, se Roma fizesse o que não soube fazer Nabuco, se a cabeça do mundo olhasse para a caveira do mundo. A caveira é maior que a cabeça, para que tenha menos lugar a vaidade e maior matéria o desengano. Isto fui e isto sou. Nisto parou a grandeza daquele imenso todo de que hoje sou tão pequena parte. Nisto parou. E a pior é, Roma minha, se me dás licença para que te diga que não há de parar só nisto. Esse destroço e estas ruínas que vês tuas não são as últimas. Ainda te espera outra antes do fim do mundo profetizado nas Escrituras. Nesta roda natural das coisas humanas, descobriu a sabedoria de Salomão 2 espelhos recíprocos, que podemos chamar tempo, em que se vê facilmente o que foi e o que há de ser. Que é que foi? Aquilo mesmo que há de ser. Que é o que há de ser? Aquilo mesmo que foi. Ponde esses 2 espelhos, um defronte do outro. E assim como os raios do acaso ferem o Oriente e os do Oriente o acaso, assim, por reverberação natural e recíproca, achareis que no espelho do passado se vê o que há de ser, e que no futuro o que foi. Se quereis ver o futuro, lede as histórias e olhai para o passado. Se quereis ver o passado, lede as profecias e olhai para o futuro. E quem quiser ver o presente, para onde há de olhar? Não o disse Salomão, mas eu o direi. Diga que olhe juntamente para um e para outro espelho. Olhai para o passado e para o futuro, e vereis o presente. A razão ou consequência é manifesta. Se no passado se vê o futuro e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado e o mesmo presente é o passado do futuro. Roma, o que foste, isso há de ser, e o que foste e o que há de ser, isto és. Vê-te bem nestes 2 espelhos do tempo, e conhecer-te-ás. E se a verdade desse desengano tem lugar nas pedras, quanto mais nos homens. No passado foste pó, no futuro há de ser pó, logo no presente és pó.